Shalom, meus amigos, sejam muito bem-vindos de volta ao canal Papo Teológico. Eu sou Getúlio Cardoso e nesse vídeo eu quero estar trazendo para vocês um cumprimento daquilo que eu havia prometido a vocês, que era que eu ia começar a trazer vídeos a respeito de profecias que não se cumpriram. E nós vamos começar a falar das profecias mais recentes, que são as profecias sobre as eleições, as profecias que traziam que o presidente Jair Messias Bolsonaro seria reeleito, o que não aconteceu, acarretando assim numa enxurrada de falsas profecias. Profecias essas que foram entregues na maldade, eleitoreiras, ou que até mesmo foram entregues ali no emocionalismo, no sensacionalismo, né? Naquela alegria, naquela fã ideológica, alguém acaba trazendo uma profecia falsa. E é sobre isso que nós vamos falar aqui, nós vamos entender o porquê profecias como essa no nosso meio não se cumprem, por que Deus permite e coisas desse tipo nós vamos estar analisando aqui. E hoje nós vamos trazer aqui a profecia que foi no canal do Vagnão, que é uma figura bastante conhecida aqui, né? Não tenho nada contra, até um canal que eu assisto, alguns vídeos concordo, outros vídeos discordo, como é um ser humano comum. Porém, irmãos, houve uma infelicidade dele levar uma pessoa que trouxe ali uma profecia baseada no emocional, baseado naquilo que ela queria. Então, por isso, esse tipo de profecia jamais vai se cumprir. Então, eu vou colocar o vídeo todo aqui para que a gente possa assistir e depois eu volto aqui pontuando e trazendo para vocês aqui aquilo que eu entendi e por que esse tipo de profecia não se cumpre e por que essa em específico não se cumpriu, ok? Então, mas antes disso eu peço a vocês que se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito, caiu aqui de paraquedas, chegou aqui do nada, esse vídeo foi recomendado para você ou compartilharam e esse vídeo chegou até você, me ajude, se inscreva aqui no canal para que a gente possa chegar mais longe, deixando também o seu like e se você puder, compartilhe com os seus amigos, ok? Então eu vou colocar o vídeo todo aqui, você escute, analise, para a gente poder chegar aqui a um denominador comum, porque as profecias, sim, elas precisam ser julgadas e para que nós não sejamos enganados, ok? Então você fala assim, irmão, mas você está julgando profecia? Sim, profecia tem que ser julgada. O profeta não. Aquele que entrega, eu não estou julgando, ok? Estou julgando aquilo que foi falado, ok? Então vamos assistir o vídeo e depois nós voltamos pontuando cada detalhe dessa profecia. Irmão, o Brasil não pertence a Satanás. Amém? Eu creio nisso. Pode acreditar, a bandeira do Brasil não volta para a mão das trevas. Em nome de Jesus. Vagnão, ouça e todos que estão conosco agora, por revelação, por autoridade apostólica e profética que eu me movo, no sobrenatural, o Brasil não volta para a mão de Satanás. O Brasil está sendo tirado da mão da corrupção. Em nome de Jesus. O que está acontecendo é as guerras que Cristo me falou. A guerra está acentuada hoje em Brasília, mas os estados estão também trancados. Vê que os governos trancaram contra o presidente. Vê que o poder judiciário, legislativo e executivo se travaram também. Isto não é o presidente. Não é Jair Messias Bolsonaro, é Cristo que está na guerra e o Brasil sai das trevas para a luz. A verdade libertará o Brasil. Então você viu aí, você pode acompanhar a profecia na íntegra e agora nós vamos aqui enumerar alguns detalhes que parece que é só dessa profecia, mas não. 99% das profecias sobre as eleições tinham esse mesmo teor. Nossa bandeira jamais será vermelha, o diabo não vai vencer, há uma conspiração do inimigo, é uma batalha espiritual, ou seja, todas elas carregam isso no bojo, ou seja, é como se eles combinassem, é como se fosse um ouve aqui, aí fala ali, aí replica, ou seja, a verdadeira massa de manobra que esses profetas se transformaram, ok? Então eu vou trazer aqui, eu fiz umas anotações, eu vou de vez em quando olhar para cima, porque eu estou olhando aquilo que eu anotei para não perder nenhum detalhe dessa profecia. Então ele diz o seguinte, o Brasil não pertence a Satanás, ou seja, está demonizando o Partido Vermelho, né? Todo mundo sabe que a luta não era contra o diabo, a luta era contra o PT, porque criou-se ali um antipetismo, né? Não sou a favor do PT, como eu já disse aqui
aqui em outros vídeos, mas transformou-se isso numa guerra espiritual, numa batalha espiritual. Então ele diz, ó, o Brasil não pertencerá a Satanás. Agora eu te pergunto, o presidente perdeu a eleição, não será reeleito. Então quer dizer que agora o Brasil pertence a Satanás? Então fica esse questionamento aqui, né? Agora, será que nós seremos governados pelo diabo? Será que seria isso? O segundo ponto é aqui que começa a profecia, né? Que ele diz o seguinte, ó, a bandeira não volta para a mão das trevas, ou seja, não voltará para a mão do diabo. Aí agora o presidente perde, a igreja perdeu, né? Porque apostaram todas as suas fichas no Bolsonaro, a igreja perdeu. Então, o que acontece? Será que agora nós vamos estar na mão do diabo? O que é isso, irmãos? O que é isso? Olha o tipo, olha o nível de profecia que estava acontecendo. Então, você vê que isso era uma coisa normal. Todas as profecias, se você acompanha profecias na internet, né? Essas profecias a respeito da eleição, todas elas tinham esse mesmo teor, todas elas tinham esse mesmo, dentro desse mesmo bojo, tinha essa intenção de demonizar um lado e cristianizar o outro, ou seja, de endeusar o outro. Então, a gente já entende por aí que isso não pode ser uma profecia de Deus, porque aconteceu o contrário do que eles estavam dizendo, ok? O outro ponto é que ele diz assim, ó, por revelação e autoridade apostólica. Ou seja, quando eu ouvi isso a primeira vez, isso ali já quebrou as minhas duas pernas, porque eu não acredito em autoridade apostólica nos dias de hoje. Não existem apóstolos. É só você ler o capítulo 1 do livro de Atos, o livro de Atos dos Apóstolos. Ali você vai ver quando Judas traiu Jesus, né? Ele tirou a vida, teve uma eleição para um novo apóstolo, para colocar um apóstolo no lugar dele. Só que as características, os predicados que esse novo apóstolo teria que ter, seria, entre outras coisas, ter visto Jesus, ter sido ali uma figura, uma testemunha ocular dos milagres de Jesus. E após a morte de Tiago, não foi selecionado um outro apóstolo, ou seja, o apostolado terminou com os 12. Não tem tem uma unção de apóstolo, não tem, é mentira. Apostolado não existe. Depois eu posso fazer um vídeo específico só para isso. Ok? Então ele diz, porque foi uma revelação apostólica, um sentimento profético. Isso não existe, ok? Então, por aí a gente já descobre que a profecia não é de Deus, tá? Depois ele diz o seguinte, o Brasil está sendo tirado da mão da corrupção. Ou seja, agora que o presidente perdeu, será que agora Deus permitiu, ou Deus assim quis, que o Brasil voltasse para a mão da corrupção? Ou seja, tudo isso é para induzir, ou era para induzir, o voto daquelas pessoas que não sabem julgar uma profecia ou que não entendem nada de Bíblia. Porque a palavra do Senhor relata o seguinte, erraste por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Então é necessário julgar a profecia sim, não o profeta. Não estou julgando aqui Vagnão que estava lá, não estou julgando esse irmão, esse apóstolo que estava ali entregando, não estou julgando eles. Estou julgando aqui o teor da profecia, ok? Depois ele diz assim, olha, nós estamos em uma guerra que Cristo me falou. Isso é a guerra que Cristo me falou. O próprio Jesus, que é aquele que já sai para a batalha vencedor, ele perdeu essa guerra de acordo com a profecia do nosso querido irmão que entregou. Ou seja, se é uma guerra e a igreja é a representante de Cristo aqui na terra, a igreja não pode perder batalha. E sabe o que aconteceu? A igreja perdeu essa batalha sim. Isso tudo, irmãos, é aquilo que o apóstolo Paulo ele disse, que os irmãos, as pessoas, elas não aguentariam, não suportariam a sã doutrina, ou seja, o estudo, o ensino da verdadeira palavra, do evangelho do reino, e iriam buscar mestres que falassem aquilo que eles queriam ouvir. Ou seja, a igreja estava querendo ouvir que o Bolsonaro ia perder a eleição? Não. A igreja estava querendo ouvir que outro dominador viria? Não. A igreja queria ouvir profecias que exaltassem o seu candidato, que exaltassem a pessoa que eles escolheram. Ou seja, Deus não se deixa escarnecer. Então, como você já viu outros vídeos aqui que eu postei, idolatria dentro da igreja, louvores, músicas sendo cantadas a homem, Deus não deixa essa baderna acontecer por muito tempo. Então, irmãos, nós temos que julgar esse tipo de profecia. Então não existe batalha espiritual em Brasília, não existe uma guerra que Cristo perdeu, não existe esse tipo de balela. Nós vemos que todas essas profecias eram profecias
carnais. Por quê? Existem 3 tipos de profecias dentro aqui do nosso conhecimento. A primeira profecia é a profecia de Deus, tá? Ok? Aquela que se cumpre. A segunda profecia é a profecia do diabo. Sim, o diabo fala dentro da igreja, sim. E a terceira profecia é a profecia da carne. Ou seja, a primeira profecia, ela se cumpre. A segunda e a terceira, elas jamais vão se cumprir. Esse tipo de profecia é de Deus? Não. É do diabo? Também não. É da carne. Por que eu digo que esse tipo de profecia é da carne? E eu vou te explicar. Há uma coisa chamada emocionalismo, que é aquele que eu acabei de dizer que a igreja queria que o Bolsonaro ganhasse. Então, primeiro, eu vou falar aquilo que as pessoas querem ouvir, não aquilo que elas precisam ouvir, tá? Geralmente, essas pessoas não são mal intencionadas, então eu não vou colocar aqui na categoria de falsos profetas. Eu vou colocar aqui na categoria de pessoas que querem massagear o ego da próxima para voltar, para ser chamado, para ter agenda ou coisas do tipo, tá? Para ter visualizações aqui na internet, no YouTube, em outras redes, tanto faz. Só que eles não são pessoas mal intencionadas como eu acredito piamente que esse irmão, esse pastor, esse líder, esse apóstolo aí, né, seja uma pessoa mal intencionada. Não, simplesmente ele é uma máquina de replicar aquilo que a igreja quer ouvir. Então alguém já falou aqui, outro falou aqui, ele tá falando e agora quem ouviu vai replicar até o dia da eleição como foi replicado. Ou seja, eu falei aqui que o teor é o mesmo, ou seja, as pessoas elas falam as mesmas coisas, sempre que é uma guerra espiritual, uma batalha, não é o Bolsonaro, é Deus contra o diabo e tudo mais, ou seja, é sempre esse mesmo teor que o comunismo vai vir, vai destruir e tudo mais, ou seja, muitas fake news, muitas mentiras sendo faladas, ok? Então, agora a gente vê aí que de acordo com todas essas profecias, Jesus perdeu batalha, a igreja perdeu e o diabo venceu. Ou seja, olha que coisa horrível, olha que heresia que se juntou através de profecias da carne, como essas profecias aí, ok? Então eu não acredito que sejam falsos profetas, aquelas pessoas que estão ali para dizimar populações, para dizimar igrejas, para acabar. Não, eu acredito que são pessoas até com uma boa intenção, né? Mas estão sendo feitas de massa, de manobra. Então quando a igreja quer muito ouvir uma coisa, quando as pessoas elas querem muito ser ensinadas, sempre vão ter mestres que vão ensinar essas pessoas aquilo que elas querem saber, aquilo que elas querem aprender. E todos nesse momento de eleição queriam ouvir o quê? Profecias que vinham trazer que o presidente seria eleito e não foi reeleito, ok? Então não é profecia do diabo e nem profecia de Deus, é profecia da carne, porque esse tipo de pessoas estavam trazendo profecias para massagear ego de outras pessoas e para que as outras pessoas ali ficassem tão emocionadas como ela estava emocionada. Então, aqui vai mais uma profecia que foi desmascarada, não por ser um falso profeta, mas sim por ser uma profecia da carne, ok? E nós vamos trazer outras profecias a respeito de eleição, a respeito de profecias que não se cumpriram, ok? E que Deus possa estar, assim, abençoando e abrindo a mente de cada um de vocês, ok? E que nós possamos entender que, para que os maus prevaleçam, basta que os bons se calem. Então nós vamos aqui denunciar todas essas profecias da carne e tudo que foi heresia nesse canal. Então se você não é inscrito, se inscreva para me acompanhar aqui nesse canal, para que você possa ter luz e aprender o certo que é o verdadeiro evangelho de Cristo, ok? Eu sou Getúlio Cardoso e espero você no próximo vídeo em nome de Jesus.